Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rosângela, Giovanni. Vamos entrar aqui na live, queridos. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma sexta-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma sexta-feira, queridos, onde a gente tira um tempo de qualidade para orar, para falar com Deus, para nos conectarmos com Ele, né, queridos? Que não sejam apenas alguns poucos segundos, mas que a gente realmente ore, entregue todo o nosso coração, entregue tudo, todas as aflições, angústias, alegrias, tudo nas mãos do Senhor, queridos. Compartilhe tudo com Ele, que esse seja o dia que você vai escolher, vai decidir dedicar mais tempo ao nosso Deus, ter mais relacionamento com Ele, porque é claro, né, queridos, para a gente ter intimidade com alguém, a gente precisa se relacionar, a gente precisa desenvolver um relacionamento, a gente precisa passar um tempo juntos para que então seja desenvolvida uma intimidade. Na verdade, é assim com o nosso Deus também, que a gente tira um tempo para ler as Sagradas Escrituras, para ouvir a palavra do Senhor, para meditar em cada palavra, para fazer as nossas orações, entregar tudo nas mãos dele e desenvolvermos o relacionamento. Tá bom? Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 32. Eu vou ler o Salmo 32 inteiro. Essa palavra que tanto nos abençoa, queridos, que nos mostra a alegria dos pecados perdoados, como o pecado fica pesado quando a gente fica ali escondendo, quando a gente fica escondendo ali as nossas falhas, e como Deus é fiel, queridos, como Deus nos perdoa quando a gente confessa, como Deus é fiel por nos instruir, dizer o caminho que a gente deve seguir. E Ele sempre nos convida, queridos, sempre nos convida para voltarmos para esse lugar onde nós fazemos de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de descanso, de paz, de quietude. Vamos ler essa palavra. Antes, vamos fazer essa oração, a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Whitson, Luciene, Tatiane, Jaci, Simone, Elô. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor inclina o ouvido para a nossa oração. Obrigada, Pai, por nos abençoar, nos proteger, nos guardar. Obrigada por abençoar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Agradecemos, Pai, porque o Senhor abençoa o final dos ciclos e o Senhor abençoa o início dos ciclos. Obrigada, Pai, a cada dia a estar conosco, a nos ensinar e nos instruir o caminho que a gente deve seguir. Obrigada pelo bálsamo de cura, bálsamo de amor, Pai, que o Senhor passa no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser, Pai, cicatrizando as feridas, cicatrizando cada esfera da nossa vida, Pai, cicatrizando a nossa alma. Obrigada, Pai, por nos dar vestes novas, transformar o pranto em dança, a veste de lamento em veste da alegria. E obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós aceitamos o convite do Senhor, Pai, para confiarmos no Senhor. Ainda que muitas vezes a gente não entenda no momento, assim como diz a sua palavra, depois nós vamos compreender. Mas nós escolhemos confiar, não pelo que estamos vendo, mas confiar no nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, na certeza de que não há nada oculto que não venha a ser revelado, na certeza de que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, nós recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder.
que atua em nós. Nós entregamos, Pai, esse dia absolutamente, completamente em Suas mãos. Guia-nos, Pai, para as melhores decisões. Guia-nos, Pai, para estarmos atentos, Pai, ao que estamos falando, ao que estamos pensando. Guia-nos, Pai, para prestarmos atenção às coisas que estão ao nosso redor. Perdoa-nos pelas vezes que nós estamos apenas olhando para aquilo que a gente acha que falta na nossa vida e de repente isso pode causar uma tristeza e esquecemos das centenas de milhares de bênçãos, de tudo que o Senhor coloca ao longo do nosso dia para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa sorrir, para que a gente possa enxergar a Sua bondade e a Sua mão que ali está conosco. Senhor, abençoa-nos e aumente as nossas terras. Senhor, que a Sua mão esteja sempre conosco, guardando-nos de males e livrando-nos de dores. Sabemos que assim como está escrito, o Senhor atendeu ao nosso pedido. Obrigada por tudo, Pai. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai do nosso coração para o seu coração. Perdoe pelos nossos erros, pelas nossas falhas e que a gente tenha a humildade, Pai, de reconhecê-los diante do Senhor, entregar tudo em Suas mãos. Obrigada por tudo e por tanto. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Maristela, Angélica, Andréia, Marcinha. Deus te abençoe também, Angélica. Obrigada, Renato. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Paula, que isso? Que história é essa de maravilhosa? Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu ando passando. Queridos, todos nós passamos por desafios. Agora, a maneira como a gente passa por eles é que diz muito a respeito da nossa fé, é que diz muito como estamos olhando para o Senhor. E claro, queridos, o Senhor nos convida a vivermos uma vida de fé, uma vida de acreditar, uma vida de termos certeza que somos mais do que vencedores, uma vida de ter certeza de que já aconteceu. Eu não preciso ver para já ter certeza que já aconteceu. E assim Deus nos convida. E não haverá outro dia, 12 de setembro de 2025. Então, sim, esse é um dia único, esse é um dia especial, que a gente possa refletir sobre isso, queridos. Pensando o que eu vou viver hoje de extraordinário, o que eu vou viver de maravilhoso hoje, porque eu tenho certeza que algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje. Quanto mais você declara, queridos, que as palavras têm poder e têm muito poder, e a gente lembra sempre que palavras também são sementes. Então, o que a gente anda plantando? Então, oh meu Deus, pensei no que eu ando plantando, eu me assustei. Já me assustei aqui, porque se eu sei que eu vou colher de forma multiplicada aquilo que eu estou plantando, já me assustei, me apavorei pelas coisas que eu andei pensando, pelas coisas que eu andei falando. Agora mesmo, queridos, a partir de hoje, você pode ajustar e transformar essas sementes e começar a distribuir sementes boas, sementes do bem, abençoar a vida das outras pessoas, declarar coisas boas. Ah, mas tá falando mal, mas tá falando que você é isso, que você é aquilo. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus, Senhor. Abençoe essa pessoa, Senhor, abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa, Senhor. E, amados, quanto mais a gente faz isso, especialmente com aquelas pessoas, mais livres nós vamos nos sentindo, mais leves nós vamos nos sentindo, melhor, cada vez melhor nós vamos nos sentindo. E aquele peso, de repente, aquela raiva, aquela mágoa que estava ali segurando a nossa vida, aquilo ali vai sendo desfeito, até que não vai existir mais. Então você declara coisas boas sobre a vida daquela pessoa, você ora por ela, você abençoa, eu abençoo, Senhor, abençoa essa pessoa, em nome de Jesus. E assim você vai seguindo a sua vida, queridos, com leveza e olhando para tudo aquilo que Deus já fez. E pode ter certeza que mesmo ali nos momentos onde enfrentamos grandes desafios, na angústia, na aflição, o Senhor está ali conosco, Ele sempre dá um jeitinho de dizer, filho, filha, eu estou aqui com você, eu estou vendo, você não está sozinho, você não está sozinha. Mas claro, queridos, que nós temos a nossa parte no nosso relacionamento com Deus.
Não é verdade? Muitas vezes a gente quer que Deus faça, Deus faça, Deus faça, mas aí a pessoa não pode tirar 5 minutos, 10 minutos, meia hora do dia dela para se dedicar às coisas do Senhor. Um dia que tem 24 horas, a pessoa não pode tirar um tempo para se dedicar com o que realmente é importante, para plantar sementes eternas, para se conectar com Deus, que é a nossa fonte de todas as coisas. Pode ver as manhãs, onde você começa orando, onde você começa declarando um salmo sobre a sua vida, onde você começa ouvindo a palavra do Senhor, um dia onde você começa declarando coisas boas sobre a sua vida. É completamente de um dia que você acorda e vai viver a sua vida sem se conectar com Deus. É como se a nossa bateria fosse ficando fraca. É como se a gente já começasse a olhar para coisas que não é pra gente olhar. Como se a gente começasse a achar natural coisas que não é pra gente achar que são naturais. É como se a gente achasse que tá tudo bem coisas que não estão tudo bem. Como se a gente começasse a observar e falar assim, meu Deus, eu tô falando demais, eu tô pensando demais nesse assunto, nessa coisa, Senhor, deixa eu voltar, deixa eu me conectar. E queridos, tem coisas que tem que ser simples assim, né? Tem coisas que a gente fala, Senhor, balança mesmo para que caia, para que saia tudo que precisa sair da minha vida, que não provém do Senhor. E que venha as coisas todas, que venha do Senhor, do seu coração, para esse tempo, para esse propósito. E pode ter certeza, queridos, que Deus ouve a nossa oração. E vamos lá então, queridos, para o Salmo 32, que foi escrito por Davi. E esse salmo também é chamado do cântico de sabedoria ou cântico de instrução. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. São 11 versículos, queridos, aqui no Salmo 32. Mais uma vez eu vou dizer, ele foi escrito por Davi. E ele é também é conhecido como o Salmo da Sabedoria, o Salmo da Instrução. Queridos, aqui a gente tem tantas passagens tão importantes que você possa declarar depois, tira um tempo, tira uns dias, não, durante alguns dias, 7 dias, 10 dias, seja lá o que tocar no seu coração. Eu vou declarar esse salmo sobre a minha vida. Eu vou tirar um tempo para declarar esse salmo, para ler, para meditar em cada palavra, cada versículo que aqui está. Porque, queridos, Deus nos dá uma alegria diferente. É uma alegria diferenciada. Não é alegria que a gente encontra no mundo temporária e transitória. Ai, fiz isso aqui, eu amo fazer isso aqui. Então é claro que isso traz uma alegria, isso é natural. E que bom, porque também são presentes de Deus pra gente, queridos. Agora, tem também um outro tipo de alegria. Uma alegria permanente. Uma alegria que é um princípio do Senhor.
uma alegria que Deus faz questão de nos dizer em vários momentos da Bíblia, para a gente se alegrar. Queridos, o dia é hoje, o momento é agora. Alegre-se, tenha alegria, alegria, alegria. Tá difícil, tá puxado, não tem força, não tem ânimo. O Senhor é a minha alegria. E eu sei que o Senhor está comigo a todos os momentos, a todos os instantes. Ele está comigo, o Senhor é por mim. Não temerei o que podem me fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Declare a palavra, queridos, declare, declare, declare. E você vê aqui, já no início, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Queridos, veja como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. É muito comum, queridos, a gente orar e não entregar tudo verdadeiramente nas mãos do Senhor. Ou quando nós sabemos que nós pecamos, nós nos excedemos, nós falamos, erramos o alvo, né? Pecado, erramos o alvo. E a gente começa a sentir mal, a gente começa a sentir ruim com aquilo ali. E a gente fala, ai meu Deus, eu estou constrangida, como que agora eu vou fazer a minha oração? Como que agora eu vou ler a Bíblia? Como que agora eu vou falar a Deus Pai, meu maravilhoso Senhor, ouça as palavras do meu coração, depois de ter feito ou falado aquilo. Queridos, é um convite de Deus, queridos, para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida sem tanta punição, muitas vezes, nossa, conosco. A gente fica se punindo com as próprias mãos. Inclusive, nos punimos, nos afastando do Senhor, que é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. E Davi, inclusive, em vários momentos, quando a gente lê a Bíblia, lê as histórias de Davi, em vários momentos, ele buscava a Deus. E ele buscava com intensidade. E ele jejuava, ele colocava a melhor roupa dele, passava o melhor perfume, e ele fazia as orações e clamava, 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 clamava. E, queridos, a gente também tem que clamar, 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 orar, se dedicar mesmo ao Senhor e confessar. Entregar, ao invés de se esconder de Deus, ao invés de fugir do Senhor, desde que o mundo é mundo. É exatamente isso que acontece, né? Já falei isso aqui outras vezes na live, vocês também, claro, sabem, né, da história de Adão e Eva, né, queridos? Primeira coisa, Adão foi se esconder. E Deus tinha um encontro marcado na viração do dia. E mesmo após o pecado, Deus veio na viração do dia. E Adão não estava lá para encontrar Deus como todos os dias ele estava. E Deus falou, perguntou aonde que ele estava. Adão, aonde você está? Claro que ele não estava falando fisicamente, mas espiritualmente, aonde você está? E ele responde dizendo que teve medo. Por isso ele se escondeu. Queridos, que a gente fique atento com as coisas que a gente anda colocando na nossa cabeça para nos afastar do Senhor. Então, seja lá, pequei, errei, eu não vou me esconder, mas eu vou orar. E eu vou entregar, ainda que seja constrangedor, embaraçoso, eu vou entregar tudo aquilo nas mãos do Senhor. E um coração, a Bíblia nos diz, um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, Deus não vai resistir. Então você quebranta o seu coração, você fala, Senhor, realmente eu me excedi, eu errei, eu falei, eu fiz, mas eu quero ajustar, Senhor, eu quero ajustar. E veja como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas. A Bíblia nos ensina, queridos, que quando a gente confessa um pecado, que quando a gente diz para Deus, seja lá o que for, que a gente vai, confessa para Deus, Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Nós é que ficamos remoendo aquilo ali, e aí fala, pede perdão por hoje, amanhã, depois, a gente fica ali com aquilo ali, cutucando a nossa mente, cutucando a gente, ó, você fez aquilo ali, hein? Você falou aquilo ali, como é que agora você vai falar de Jesus depois de você ter feito aquilo ali ontem, depois de você ter falado aquilo ali ontem? Eu me arrependi, eu já entreguei nas mãos do Senhor, eu já detectei o erro, o Senhor viu no meu coração realmente a intenção de querer ajustar, de querer fazer o certo. Então eu entro em sintonia com Deus, mas muitas vezes fica aquelas vozes de acusação. E nós sabemos quem é o acusador, a Bíblia nos diz
que o acusador é o diabo, que fica ali nos acusando das coisas. Então, tem alguma acusação sobre você? Olha lá, vai orar, tal. Já sabe que isso aí não vem do Senhor, então você fala, não, aqui não. Em nome de Jesus, eu vou ficar com aquilo que Deus diz. Eu vou ficar com quem Deus diz que eu sou e o que eu posso fazer. Então, eu vou sim entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu sei que vai vir essa felicidade, essa alegria plena, porque minha vida vai ganhar uma leveza, porque tudo aquilo que estava me prendendo, me aprisionando é quebrado, que Deus quebra as correntes que nos prendem e nos dá um dia novo, queridos. Hoje é um dia novo, uma oportunidade nova, uma página em branco para ajustar e fazer aquilo que precisa ser feito. Veja aqui, Davi está nos dizendo como é pesado, sabe, queridos, quando a gente esconde as nossas falhas. E há um lugar que a gente precisa prestar atenção de arrogância, de soberba, de sempre achar que a culpa é do A, do B, do C, do D, do E, do F, do G, do H e não nossa. Isso é um sinal de arrogância. Isso é um sinal de orgulho, de raiz, de orgulho, de vaidade dentro de nós. Isso não agrada a Deus em nada. Senhor, e como é nobre reconhecer o erro, reconhecer a falha, realmente não é aquela pessoa, não é uma perseguição, não há um complô, sou eu. Eu que preciso olhar para dentro, eu que preciso ajustar a minha vida, eu que preciso falar com o Senhor as coisas que realmente estão me desalinhando, me desajustando e me afastando dele. E quão nobre é a gente reconhecer as nossas falhas. Reconheça suas falhas para o Senhor, queridos. Não deixa que vá pesando isso sobre você, escondendo, vai colocando tudo debaixo do tapete. Vive uma vida aqui e outra paralela ali, escondendo um monte de coisas no tapete. E a Bíblia nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então aquilo que está tentando esconder embaixo do tapete, em algum momento esse tapete vai estar cheio e aí vai para tudo quanto é lugar, entendeu? Então, que esse seja o dia que você vai levantar esse tapete e vai tirar. Não vai precisar que ele seja tirado ou levantado. Você mesmo vai lá, vai levantar, assumindo a sua responsabilidade. Levanta esse tapete. Fala, Senhor, deixa eu tirar esse pacotão aqui. Tiro, vou tirar tudo. Chora, fala tudo, escreve, lista se preciso for e vai entregando tudo nas mãos de Deus. Senhor, sim, eu fiz isso, escondi. Senhor, me perdoa. Senhor, me ensina isso aqui. Senhor, me diz o que eu devo fazer com aquilo. Vai pedindo. E a Bíblia nos ensina, queridos, que tem alguns que já estão com a mente cauterizada, então nem percebem. Fazem, nem percebem. Mas coisa boa é quando a gente, apesar de se sentir mal, sentir triste, quando a gente erra o alvo, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, a gente sente realmente essa tristeza. A Bíblia nos diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, ou seja, pode se entristecer. E a gente fala, meu Deus, Espírito Santo, desculpa, me perdoa. Apesar da gente se sentir assim, a gente deve olhar também pelo lado bom, que a nossa mente não está cauterizada, então a gente consegue enxergar. Nós ainda estamos sendo ali mostrados, disciplinados por Deus, porque isso vem de Deus para a gente dizendo, isso não agrada, isso não vem de mim. Observe isso aqui, ajuste isso aqui, ajuste lá. Você está pedindo alguma coisa em oração, pedindo, essa coisa não vem. Será que Deus não está falando alguma coisa no seu coração? Que você realmente precisa deixar para trás? Ciclos que você precisa fechar 100% e não 99%? Coisas, velhos hábitos, velhos comportamentos. Será que Deus não está falando isso já tem um tempo no seu coração? Isso não me agrada, isso não vem de mim. Deixa esse hábito. Seja um exemplo. Não faça isso, não fale aquilo. Será que Deus não está te falando isso? Mas você fala, não, quando vê você estaria. Não, porque afinal de contas, eu não tenho coragem de dizer não para aquelas pessoas, mas tem coragem para dizer não para Deus. Tem coragem de dizer sim para coisas que desagradam a Deus, que sabe que foge completamente da vontade do Senhor, e aquilo ali só vai atrasando cada vez mais a nossa vida. Mas a pessoa tem coragem de dizer sim para aquilo ali e não para o Senhor. Senhor, não. Eu sei que isso aqui te desagrada, que isso, que aquilo, mas eu quero, tô a fim de fazer a minha vontade. Então, não para o Senhor e sim para isso aqui. A pessoa tem coragem de fazer isso. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas vão caminhando para essas coisas,
fazendo coisas que a Bíblia nos diz, olha, não vai, não faz, isso não é bom, isso não é legal para você. Se proteja, se blinde, se guarde. Guarde as suas emoções, guarde o seu coração, se preserve. Entregue tudo nas mãos do Senhor, verdadeiramente. Confesse tudo nas mãos do Senhor. Veja, Davi aqui está dizendo que antes dele confessar os pecados ao Senhor, ele fala, as minhas forças foram se esgotando, como o tempo de seca. Que é como se a pessoa vivesse uma vida dupla, uma vida paralela. Quem aguenta isso? Quem suporta isso? Em algum momento a casa cai. Em algum momento, queridos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em algum momento aquilo ali vai ser revelado. Não adianta achar, ai, tô fazendo aquela pessoa ali de idiota. Ai, nossa, mais um dia que eu fiz aquela pessoa ali de otário, de otária, e ela não descobriu, ela não viu. Então a pessoa fica ali se achando muito malandra, a pessoa fica ali se achando muito esperta. Sem esquecer que Deus está ali olhando tudo, vendo tudo, inclusive cada palavra que ela está dizendo. Pessoas que estão ali na frente de uma pessoa é uma coisa, na frente das outras é outra. Fica ali fingindo que ama o trabalho, mas está falando só coisa ruim do trabalho, dos chefes de todo mundo. A pessoa está ali, por exemplo, com aquele amigo, conversando. Quando ele sai, amigo. Quando ela deixa de conversar com aquele amigo, ela sai falando mal daquele amigo pro A, pro B, pro C, para todo mundo. Aquela pessoa que está ali sem realmente disposição de ouvir. Aquela pessoa que está ali ouvindo uma coisa, mas só pensando que quando terminar ela vai contar para todo mundo aquilo que aquela pessoa está contando. Então tem tantas coisas, queridos, que a gente precisa realmente prestar atenção e observar o que está dentro de nós, queridos, verdadeiramente. Aí ele reconheceu, ele falou que as forças dele estavam se esgotando como em tempo de seca. Então ele reconheceu diante de Deus o pecado. Ele não encobriu as culpas, ele falou tudo, contou tudo para o Senhor. Ele disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, Deus é bom e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a gente tenta muitas vezes encontrar lógica, ou a gente quer que Deus haja da maneira que a gente acha que ele deveria agir, da maneira como ele faz. E ele é perdoador, ele é abençoador, ele é aquele que nos encoraja, queridos, a avançarmos com coragem, com ousadia, porque ele é o nosso maior encorajador. Então ele está sempre dizendo, meu filho, avança, meu filho, que isso não prenda você, meu filho, minha filha, que isso não impeça você de avançar. Se liberta disso para que você possa romper, para que você possa avançar. Veja o que o Senhor anda falando ao seu coração, queridos, a respeito de você deixar velhos hábitos, a respeito de você fechar ciclos 100% e não 90%, 99%. Realmente não. Isso aqui não faz mais parte da minha vida, eu fecho, eu encerro hoje esse ciclo 100%, sem deixar aquela brechinha. Não, se por acaso não der aqui, tem aqui ainda. Não, 100% é 100%. Fechei esse ciclo, acabou, não faz parte da minha vida, em nome de Jesus, Senhor, entrego isso aqui em suas mãos, agora é aqui. É desse jeito, é dessa forma. Quando a gente pensa que a gente está enganando os outros, e Deus, como se isso fosse possível, mas muitos pensam que sim, a Bíblia nos ensina que nós estamos enganando a nós mesmos. Então que a gente preste atenção, que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amados, Deus nos dá livramento. Tem muitos que nós sabemos, agora tem centenas de milhares, bilhares que nós não sabemos os livramentos do Senhor. Então você se alegra na certeza de que Ele é o nosso abrigo, Ele nos preserva das angústias e Ele nos cerca de livramento, de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Queridos, olha essa palavra que tanto nos abençoa. Olha o que Deus está falando para a gente aqui, queridos, que Ele vai nos instruir, nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. Ele vai nos aconselhar e cuidar. Ele vai instruir, ensinar, aconselhar e, como se não bastasse tudo isso, cuidar.
e cuidarei de você individualmente, personalizado. Pessoalmente o Senhor está conosco, cuidando de nós. E vem o conselho: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Queridos, aquele coração duro, aquele coração que não quer obedecer, aquele coração que tudo resiste, tudo que outra pessoa fala, a pessoa combate, a pessoa contesta, a pessoa não aceita, a pessoa tem sempre uma opinião completamente contrária e Deus está ali também tentando trabalhar no coração daquela pessoa, mas aquela pessoa precisa ter a responsabilidade dela, de se desarmar, de deixar Deus ser Deus na vida dela, de ouvir o que o Senhor está dizendo. Veja, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Então nós precisamos entender que não precisamos ser controlados com freios e rédeas, porque nós obedecemos, nós estamos com o coração disposto a obedecer, inclinado a obedecer. Mas aqui veja o que Deus diz, que não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Senhor, a gente não precisa ser controlado com freios e rédeas, porque nós obedecemos ao Senhor, nós temos esse coração disposto a obedecer, porque vai ficando pesada, queridos, é pesada demais a vida da pessoa que precisa ser controlada com freios e rédeas, porque a pessoa não tem limite, ela extrapola todo e qualquer limite com qualquer pessoa, e é isso que ela está trazendo para a vida dela, é isso que ela está trazendo cada vez mais para a vida dela. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Sabe, queridos, a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então você confia no Senhor, sabe que a bondade dele vai te proteger. E não é uma confiança momentânea, é uma confiança permanente. A porta aberta é o Senhor, a porta fechada é o Senhor. Já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui, já aprendi, vamos para frente, vamos para novo ciclo, porque afinal de contas eu tive coragem de fechar 100% esse ciclo, então vamos lá, vamos para frente, vamos ver o que a gente precisa avançar, vamos para frente, mantendo sempre os olhos no Senhor. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Sabe, queridos, a gente todos os dias precisa lembrar dessa bondade, desse favor do Senhor, que nos segue incansavelmente, com desafios, com situações desafiadoras, né? Com angústia, com aflição. A bondade do Senhor me segue incansavelmente. Certamente a bondade e o favor do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. E a gente vai abençoando, abençoa. Ai, mas tá, abençoa, sem A nem B nem C. Não precisa ficar rebatendo tudo, contestando tudo. Senhor, mas por quê? Mas Jesus, por quê? Por que Jesus que eu tenho... Faça. E você vai ver a sua vida ficando cada vez melhor. Mas estão me caluniando, mas estão me perseguindo. O que Jesus nos ensina, queridos? A abençoarmos essas pessoas. Eu falo isso muito aqui na live. Falei ontem, vou falar hoje, se preciso for, falarei todos os dias, porque todos os dias surge alguém, né? Alguém para dizer alguma coisa, uma situação inusitada, e que a gente esteja atento a isso. Isso diz respeito àquela pessoa, não diz respeito a mim. E eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu abençoo essa situação em nome de Jesus. Abençoo, seja lá o que for. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, abençoa essa pessoa, a casa dela, a família dela, toda a vida dela. Senhor, abençoa em nome de Jesus. E assim você vai, já disse isso agora há pouco e vou voltar a repetir aqui, queridos. Porque assim a gente vai vivendo a plenitude dos dias, a plenitude da nossa vida. E essas coisas vão perdendo efeito, essas coisas chegam um momento que não faz efeito mais nenhum sobre a nossa vida. Porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. E aí, por último, a gente encontra o versículo 11. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Um parêntese, a Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração.
o coração puro, o coração disposto a obedecer, o coração disposto a confessar os pecados para o Senhor, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a deixar velhos hábitos, um coração disposto a viver a plenitude de novos dias com Deus, caminhando com nosso Senhor Jesus, alegrando o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando falharmos, queridos, falarmos coisas, quando a gente fizer coisas ou falar coisas, a gente sabe que desagrada a Deus, mas é claro que com o tempo isso vai melhorando, né, queridos? Vai evoluindo, mas nós somos seres humanos. Que a gente rapidamente tome consciência, ao invés de se esconder. Que a gente vá para os pés do Senhor, prostrados, arrependidos, com humildade, e desejando o melhor para as outras pessoas, queridos, com todo o nosso coração. Não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é possível. Porque tudo aquilo que Deus diz que é para a gente fazer, Ele mesmo já nos deu esses dons, esses talentos e essa capacidade de fazer e realizar. Então, quando Jesus diz para a gente abençoar aquelas pessoas, orar por aqueles que nos perseguem, Ele já nos deu essa capacidade de fazer isso. O que a gente precisa fazer é deixar de lado o nosso orgulho, o nosso ego, deixar de lado tudo isso que nos afasta do Senhor e ter um coração realmente inclinado ao Senhor. Falar, Senhor, o Senhor disse para fazer isso. E eu não é o meu querer, o meu acho, é o que o Senhor diz que é para fazer. É para fazer? Então eu vou fazer. E você vai ver como você vai sentir leve, como você vai sentir liberto. Você vai sentir tão leve, leve como uma pluma. Que a sua vida vai ganhar, amado, querido, amada, querida. Precioso, preciosa. Sua vida vai ganhar uma força, uma velocidade tão grande, porque ela vai ficar tão leve. Aquilo que estava te prendendo, puf, vai ser rompido pelo Senhor. E tudo vai ficar tão leve que você vai voar, voar, voar. Sua vida vai ganhar uma aceleração, como nunca antes vista. Porque aquilo já não faz mais parte de você. Você realmente se arrependeu, entregou nas mãos do Senhor, fechou aquele ciclo, deixou tudo aquilo para trás, levantou o tapete, tirou tudo ali do tapete. Falou com o Senhor, se arrependeu de tudo aquilo. E você se prepara para viver o novo do Senhor, a novidade do Senhor sobre a sua vida. E Ele lançou tudo, vai lançar tudo no mar do esquecimento. Então, se Deus lança no mar do esquecimento, não fica nos acusando, lembrando toda hora daquilo que a gente fez, então por que é que a gente vai fazer isso com nós mesmos, nos machucando, nos ferindo com as próprias mãos? Você está curado, liberto, queridos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós estamos livres em Jesus. Então, assuma a sua responsabilidade. Faça aquilo que precisa fazer. E viva a plenitude da sua vida com Cristo Jesus. Tá bom, meus amados? Com o nosso amado, com o nosso doce amor, Jesus. Amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada, que Deus os abençoe. Vocês tenham, queridos, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, um domingo extremamente abençoado. Fique firme no Senhor. Faça tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Nos vemos segunda-feira, queridos, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Você quer viver um dia extraordinário hoje? Faça tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Vai movendo adiante. Que hoje não seja um dia que à noite você fala: ai, Senhor, esse foi mais um dia em que eu não fiz aquilo que era para eu ter feito, que eu não falei aquilo que era para eu ter falado, Senhor. Mais um dia isso vai trazendo culpa. Então Deus já nos libertou de toda essa culpa. Senhor, agora mesmo, tá aqui, ó, te entrego tudo. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Até segunda, queridos. Obrigada, Lucine. Joema, amém. Como Deus é maravilhoso, né, queridos? Que cada respirar nosso seja para honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Natália, amém, minha querida. Obrigada, viu? Para você também. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo carinho de todos vocês, Angélica. Amém, obrigada. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Márcia, Rogério, Ju,
Silvana, amém. Ricardo, tudo bem, primo? Pri, Karina, Rodrigo, Mário, Mari, Danusa. Ai, Ana, nem vi que tinha travado. Vi só agora a sua mensagem. Fernanda, Paulo, Gabriel, Dindo, Rayane, Yuri, não, Iu, perdão. Iu, Dione, Vania, Ana Paula, Davidson, Jussara, Salomé, WF, Daiane, Rosemiro, Lívia, Rubi, precioso do seu Jesus, Rosângela, Diogo. Amém, Joelma, amém. Em nome de Jesus, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Um beijo para todos vocês, queridos, que estiveram aqui. Tine, Ana Jaci, Tatiane, Viviane, Franklin. Um beijo para todos vocês, queridos. Até segunda. Mais uma vez eu digo, em nome de Jesus.